participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Parte 2. Capítulo 2. A restauração do templo. O tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, foi substituído pelo majestoso templo idealizado pelo rei Davi e edificado por seu filho Salomão, segundo Crônicas 7:11. Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando e alguns reis de Judá, para preservar a verdadeira adoração, exortaram o povo a ofertar para a restauração do templo, segundo Crônicas 34, 8-12. 2.1. A restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade, segundo Reis 12:2. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, de tal forma que não houve preocupação em manter a conservação do templo do Senhor, que estava em destroços, segundo Reis 12, versículo 5. O rei Joás, então, estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus, segundo Reis 12, 4-5. Um comentário do pastor Marcos Flávio de Oliveira, abre aspas. O sacerdote Joiada, valendo-se de sua posição no reino como regente e tendo a responsabilidade de chefiar junto com Joás, e sendo um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover o seu templo, despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus, segundo Crônicas 23, 16-17. Fecha aspas. 2.2. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês de seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los, segundo Crônicas 29:3. Diferentemente de seu perverso pai, o rei Acás, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi, segundo Crônicas 29:2. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando assim fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e os levitas para propor uma nova aliança com Deus, segundo Crônicas 29, 4-11. Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus, e isso provocou um grande avivamento entre os israelitas, segundo Crônicas 29, 20-36. Um comentário do pastor Marcos Flávio de Oliveira, abre aspas. Ezequias começou muito bem a sua gestão, porque buscou a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e tendo cuidado de reparar a casa do Senhor, segundo Crônicas 29, 3-11. Preocupado com a adoração ao Senhor, o rei Ezequias, um ritmo excessivamente intenso de mudanças na adoração, restabeleceu o culto ao Senhor Deus, segundo Crônicas 29, 20-36. 2.3. A restauração do templo nos dias de Josias. O rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual em Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração, para que fossem purificados dos pecados nos quais Judá havia mergulhado, e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor, segundo Reis 22, versículo 4-7. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor, segundo Crônicas 34, versículo 8-14. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o coração, segundo Reis 23, 25. Os momentos de avivamento e despertamento do povo de Deus no período da monarquia e após o retorno do exílio
resultavam em várias mudanças de comportamento, inclusive em relação aos serviços religiosos do templo. Tais registros bíblicos atestam a relevância da presença de um santuário na história de Israel. Em tais registros, vemos que o avivamento espiritual alcança também a restauração do comprometimento do povo com a manutenção dos serviços litúrgicos por intermédio das contribuições estabelecidas pela lei mosaica e aquelas oferecidas espontaneamente. Segundo Reis 12:4, Neemias 10:39. No capítulo 2, nós aprendemos que Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Capítulo 3. O cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor desta terra. Isaías 1:9. Assim devemos dispor parte de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. 3.1. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração. Portanto, precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Atos 2:46. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos com excelente estado de conservação, e isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Esse cuidado evita problemas na integridade do espaço físico da igreja e assegura a segurança aos fiéis e visitantes. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. Marcos 12:41-44. Um comentário do bispo Abner Ferreira, abre aspas, contribuir com os nossos bens é simplesmente ter um coração aberto e sincero diante de Deus. Portanto, apresenta-te ao Senhor com um coração transbordante de graças pelas misericórdias recebidas, pelo dom da vida e pela dádiva da salvação em Cristo Jesus. Não importam a ocasião ou as circunstâncias, o importante é contribuir com alegria para a casa de Deus, pois semear no reino é semear com a certeza de uma colheita abundante para o porvir. Fecha aspas. 3.2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é um privilégio. Provérbios 3, 9 e 10. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor, e um deles é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30, parte B. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, consciência de tudo, porque tudo pertence a Ele, e confiança em sua provisão diária. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para a manutenção ou reforma da igreja. Na certeza de que o Senhor Deus zela por nós, devemos ser zelosos pelo templo onde nos reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Um comentário do bispo Abner Ferreira, abre aspas, precisamos aprender a honrar ao Senhor com os nossos bens e as atitudes relacionadas a eles, pois assim agradamos a Deus e usufruímos de suas bênçãos. A honra que Deus espera de nós se manifesta em nosso desejo de expressar o amor que temos por Ele, como fez a viúva do templo, Marcos 12:41-44. E também a mulher que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7:36-50. Fecha aspas. 3.3. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Para evitar problemas estruturais, é recomendável que os templos passem por uma manutenção periódica, feita por profissionais qualificados. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebido. Efésios 1:3. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra,
na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos. Segundo Crônicas 31, versículo 10. Um comentário do bispo Abner Ferreira, abre aspas. Servir a Deus com os nossos bens é um privilégio, mas não é algo que devemos fazer por constrangimento. Na Bíblia encontramos muitas passagens que narram a disposição dos israelitas em ofertar para a obra do Senhor com o que tinham de melhor, sejam em bens materiais, seja em disposição para trabalhar para Deus. Fecha aspas. No capítulo 3, nós aprendemos que, quando zelamos pela casa de Deus, Deus zela por nós. Conclusão: o cristão evidencia sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com os seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Amém.